E a gente começa agora uma edição especial do SPTV, com a cobertura completa de todos os estragos provocados por esse temporal que caiu aqui na Grande São Paulo. É uma região acostumada a passar por alagamentos nessa época do ano, só que hoje a gente vive um dia ainda pior, né, Chico? Olha a imagem do trânsito nesse telão. Foi terrível, houve pelo menos 4 grandes deslizamentos de terra. Já foram confirmadas 8 mortes só de ontem para hoje no estado de São Paulo. Mas esses números vão sendo atualizados a todo momento porque há casos de pessoas desaparecidas. E o trânsito, olha, ainda hoje de manhã, você tinha imagens hoje de manhã de áreas alagadas ali na região da Marginal. Foram 120 pontos de alagamento, hoje de manhã ainda havia mais 20 pontos, como esse que você vê nessas imagens gravadas hoje cedo. Agora, o pior mesmo são as tragédias das famílias desfeitas. Aqui na capital, muitos locais também têm esse problema dos alagamentos que travam a cidade no começo da manhã. E até agora, essas imagens são gravadas, mas até agora ainda tem complicação em alguns pontos da cidade. Por isso é que a prefeitura decidiu suspender o rodízio para os carros de manhã e de tarde. E os caminhões, só até daqui a pouco, meio-dia, estão livres da área restrita. Pois é, a cidade vive um dia atípico e os nossos repórteres estão espalhados por toda a Grande São Paulo. Vamos falar com eles agora a partir desse momento. Vamos falar com a repórter Juliana Girardi, que está no Globocop. Juliana está sobrevoando a capital. E qual é a situação agora, Juliana? Bom dia. Olá, Chico, Mariana, bom dia a você e a todos. Olha, a situação agora está um pouco melhor em comparação com as 6 horas da manhã, quando a gente começou a sobrevoar aqui vários pontos de São Paulo e nós ficamos assustados com o que a gente viu. Agora ainda há pontos de alagamento, mas a água já baixou em muitos locais. A gente vai ver inclusive agora um desses pontos de alagamento, aqui perto da CEAGESP, da Central de Entrepostos, bem perto da rua Gastão Vidigal. Olha a quantidade de água que ainda não escoou daqui. A gente viu lá atrás um carro parado, provavelmente por causa de algum problema mecânico, elétrico, mas as ruas ainda estão alagadas. De acordo com as informações que a gente recebeu, Chico, são 6 pontos de alagamento agora de manhã. Agora você veja aí, se neste momento, depois de mais de 6 horas que a chuva parou, ainda está alagado, Mariana, porque isso aí, na madrugada, estava completamente embaixo d'água, né? E agora não tem como escoar essa água. Os rios estão cheios e as bocas de lobo estão entupidas. Olha, você pode ver, né, Juliana, o lixo que ficou resíduo dessa inundação da madrugada, né? Justamente, Chico, quando a água começa a descer, que a gente começa a ver a sujeira, tá vendo? O carro passando aqui, porque a água já está um pouquinho mais baixa, mas essas ruas aqui, no torno da CEAGESP, ficaram completamente tomadas pela água, a situação foi crítica mesmo durante o período da manhã. A gente sobrevoou também as estradas aqui da região, Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Fernão Dias, Dutra, todas essas rodovias paradas. A Marginal Tietê estava um caos de manhã, muita gente não conseguia passar e quem chegava a um determinado ponto da Marginal Tietê ficava parado no congestionamento. Olha o lixo, vocês estavam falando da quantidade de lixo que já estava na lixeira ou provavelmente na calçada, na rua, foi arrastado pela água, e depois o lixo que começa a aparecer dos bueiros que ficam lotados de sujeira, aí essa água volta suja, com esgoto, e aí é essa situação. A gente só vê que os caminhões estão passando aqui, só os veículos grandes, caminhões, ônibus, porque veículo menor não se arrisca. Agora ainda a gente está vendo aqui pelo menos o asfalto, mas de manhã estava tudo tomado pela água, e não foi só essa rua não. A gente viu outras regiões aqui, principalmente as que ficam muito perto aqui da Marginal Tietê. A gente vai aproveitar inclusive para ver a Marginal Tietê, a gente está bem pertinho da Marginal Tietê. O rio Tietê transbordou e ficou um caos. Agora o nível já está bem mais baixo, tá vendo? Dá para ver aqui. Juliana, o rio Tietê transbordou, a Marginal parou. Né, Mariana, como não se via há muito tempo, há muito tempo eu já não via mais. O rio subiu bastante, fazia tempo que a gente não via essas imagens, a água tomou as 2 pistas, nos 2 sentidos, o trânsito ficou completamente travado e a chegada a São Paulo teve que ser interditada, então chegada por várias rodovias, Bandeirantes, né, Anhanguera, a Fernão, a própria Castelo. Ao longo da SPTV a gente vai ver a cidade do Alto outra vez, vamos voltar para o Globocop daqui a pouco, mas neste momento vamos acionar a repórter Jaqueline Brasil, ela está na Ponte das Bandeiras, um dos pontos críticos, foi um dos mais complicados esse, não é, Jaqueline? Bom dia, exatamente, Chico, um dos pontos mais complicados, inclusive nós chegamos aqui por volta das 5h45 da manhã. A imagem que nós tínhamos aqui era impressionante, os 2 lados da Marginal do Tietê, totalmente interditados, água para todos os lados, uma imensa fila, muitos veículos, muitos ônibus, caminhões que não conseguiam continuar o caminho bem aqui na altura da Ponte das Bandeiras. Os motoristas, inclusive, saíam dos caminhões, dos carros,
justamente para poder perguntar para os agentes da CET como é que poderiam passar pelos pontos de alagamento. Inclusive, um caminhoneiro tentou até passar, se aventurar por um desses pontos de alagamento, exatamente aqui na altura da Ponte das Bandeiras, em direção a Ayrton Senna. Não deu certo, ficou parado no ponto de alagamento. E as pessoas querendo perguntar, saber, inclusive aqui na Santos Dumont, exatamente na Ponte das Bandeiras, os carros paravam, os motoristas queriam saber as alternativas para chegar até Ayrton Senna, rodovia Presidente Dutra, a Zona Norte e Zona Leste da cidade. Somente no início da manhã é que aí sim, aos poucos, a água começou a baixar e os carros começaram a trafegar. Mas era impressionante, os caminhões tinham dificuldade de passar nesses pontos de alagamento. Imagine, Chico, que essa fila começou na madrugada de ontem, então até o início da manhã, todos ficaram parados, estacionados, dormiram em plena marginal do Tietê. Isso nos dois sentidos. E o trânsito foi interrompido nos dois sentidos da marginal do Tietê às 15 para as 2 da madrugada. De madrugada, um lago debaixo da Ponte das Bandeiras. O Tietê transbordou e a água que invadiu as pistas se confundiu com a do rio. Passar era impossível. Este caminhoneiro tentou, mas não conseguiu. O outro ficou preso bem debaixo da ponte, atrás de uma imensa fila de veículos represados. Seguir em direção à rodovia Ayrton Senna era impossível e ninguém passava também em direção a Castelo Branco. Quem chegava a São Paulo pelas estradas também sofreu muito. À frente do alagamento, a pista vazia. Eram quase 6 da manhã quando o repórter cinematográfico Johan Carlos fez essas imagens. Ele saía da Ponte das Bandeiras em direção a Ayrton Senna. Às 8 da manhã, o repórter cinematográfico Ricardo Claro conversou com os motoristas parados antes do alagamento. Muita gente saiu dos carros para esperar. Vocês estão desde que horas aí? 3 horas. Vocês estão indo para onde? Pra Cajamar. Eu andei 1 quilômetro, dali aqui foi muito, 1 quilômetro. Você acha que você chega lá? Vou ligar pro resto amanhã, né? Esses turistas voltavam de férias e iam para o Espírito Santo. E vocês estão aí desde que horas? Desde meia-noite. Só depois das 8 horas da manhã é que houve a liberação da marginal do Tietê, na altura da Ponte das Bandeiras. Mas o congestionamento era gigantesco. Por causa da situação caótica, o rodízio e a restrição aos caminhões foram suspensos. Agora são 9h50 da manhã e quase 2 horas depois da liberação da marginal do Tietê, aqui na altura da Ponte das Bandeiras, já não chove mais. Venta bastante. O nível do rio já baixou um pouco. O trânsito começa a fluir melhor, pelo menos perto da ponte, mas a situação ainda é caótica. Olha só a fila para quem tenta seguir em direção à rodovia Ayrton Senna. Ainda havia muita lama e sujeira nas pistas. A prefeitura mandou homens para fazer a limpeza. Este ano, o plano de chuvas de verão, ele requer não só atendimento nas áreas de risco, as pessoas que estão sem habitação, como também e principalmente uma rápida limpeza após, por exemplo, as águas retornarem à calha. Esse exército de homens significa mais de 30 mil homens diretos e indiretos e estão todos no ar. Perto da Ponte Aricanduva, os motoristas não encontraram lixo, e sim um bagre vivo. Este rapaz pegou o peixe e disse que iria jogá-lo de volta ao rio. Que coisa, hein? Coisa impressionante. Peixe nas ruas. O que sobra nas ruas é muito barro depois de tudo isso. Agora fica uma sugestão para a prefeitura que a partir desse ano, pelo menos, todo ano, faça um plano de chuvas prevendo um volume 10 vezes maior. Ele falou de um exército nas ruas, mas isso, depois que a coisa acontece, é preciso que haja um esforço de toda a comunidade, dos paulistanos e do poder público, para que a gente possa reduzir os efeitos sociais. A quantidade de lixo, é gente jogando lixo na cidade para todo lado. Chico, mesmo que o lixo não seja jogado propositadamente na rua, o lixo que a pessoa põe na calçada para que seja recolhido, ele corre o risco de ser levado precisa ser recolhido rapidamente. Exatamente. As lixeiras suspensas foram proibidas. Se não pode ter lixeira suspensa, porque a calçada é estreita demais para que uma cadeira de rodas passe, a mãe com um carrinho de bebê passe, então você não pode ter lixeira suspensa porque a calçada é estreita. Calçada estreita, responsabilidade da prefeitura. Lixeira suspensa é proibida, responsabilidade da prefeitura. Boca de lobo suja por causa do lixo que vai para lá com a enchente, e responsabilidade de todos nós e também da prefeitura. Pois é, vamos voltar a falar com a repórter Jaqueline Brasil,
Ela tá na Ponte das Bandeiras, Chico, que alagou também o ano passado. A Marginal teve pontos de alagamento e inundação também na chuva do ano passado. O que acontece quando chove muito para tentar evitar as enchentes nas marginais é que na usina de Traição eles invertem o bombeamento. No Rio Pinheiros. A água do Rio Pinheiros, né, que ia para o Tietê, passa a ser jogada na represa Billings, o que também não é bom para abastecimento de água. Claro, mas joga na Billings e a Billings joga... Vai para Henri Borden, para Cubatão, geração de energia. Vamos falar agora com a Jaqueline outra vez, ela está exatamente às margens do Rio Tietê. Venta bastante agora lá, né? Pois é, parece que abriu um solzinho, né? Qual a situação agora? O Rio falta muito para voltar ao normal dele, Jaqueline? Olha só, comparando Chico e Mariana com as primeiras horas da manhã, baixou um pouco sim o nível do rio. É claro que não está ainda no nível normal, baixou um pouquinho. A gente observa inclusive agora a marginal do Tietê. Olha só quem vai em direção à rodovia Castelo Branco. Olha a poeira que tem, especialmente na pista expressa. O trânsito, pelo menos nesse trecho, na aproximação do AMB, fluindo melhor, mas muito barro, muita lama, muita areia. A pista local também tem uma boa condição de tráfego. Inclusive, vou pedir também para o nosso cinegrafista Neilton também observar aqui a marginal do Tietê em direção à rodovia Ayrton Senna. Olha só, melhorou bastante esse trecho. Realmente nem parece com a marginal do Tietê que a gente via horas atrás. Agora destaque também para o tempo aqui, viu, Chico e Mariana? Venta bastante por aqui, sol realmente aparecendo, mas há umas nuvens muito pesadas. E claro que existe essa expectativa de chuva mais tarde. E claro, alagamentos. Nesse momento, a marginal do Tietê apresenta 5 quilômetros de congestionamento para quem vai em direção à rodovia Castelo Branco. Trânsito muito lento agora para quem se aproxima da ponte Cruzeiro do Sul e mais à frente na chegada ao Cebolão. Em direção à rodovia Ayrton Senna, a situação é melhor. Mariana. Obrigada, Jaqueline. Bom, a marginal ficou toda parada e a consequência disso, a marginal do Tietê, é que todas as rodovias que dão acesso a São Paulo ficaram congestionadas, menos o complexo Anchieta Imigrantes, porque aí não deságua na marginal. Isso é agora de manhã, esse batalhão, esse exército de limpeza que... Tentando limpar, né, Chico, porque com o rio alto desse jeito, com o volume d'água tão grande, na próxima chuva, o que a gente pode esperar? Pois é, a gente pode esperar talvez mais chuva. Daqui a pouco vamos ver na previsão do tempo. Parece que vem mais chuva por aí e isso pode se repetir. Quer dizer, é quase enxugar gelo, né? É limpar o que vai sujar outra vez. Não tem outra saída. Esse temporal que parou São Paulo durou um pouco mais de 3 horas, começou no meio da noite e se transformou num pesadelo para quem estava na rua. Muita gente que voltava para casa foi surpreendida, foi um aguaceiro danado. Essas pessoas acabaram ilhadas, os sinais de trânsito pararam de funcionar. O lixo ficou espalhado na cidade, como a gente viu. A cidade virou um lugar perigoso para todo mundo circular. Às 10 da noite, toda a cidade entrou em estado de atenção. Em pouco tempo, a capital registrava 76 pontos de alagamento. Em 33, não dava nem para passar. No centro, muita sujeira na 25 de março, sacos de lixo boiando por todo lado e muita água. Nós estamos no túnel do Anhangabaú, na região central. Por aqui, esse trecho ficou totalmente alagado e a água chegou a quase 1 metro de altura. 5 córregos transbordaram em 6 bairros diferentes. Semáforos pararam de funcionar. Na Zona Oeste, os motoristas não conseguiam avançar. Cada dia fica mais difícil andar em São Paulo. São 00:30 e a gente parado aqui sem poder sair do lugar. 2 mulheres ficaram presas nesse carro. Pediram socorro e receberam a ajuda de 2 motoqueiros, mas quase todos foram levados por uma onda formada por um caminhão. Fiquei desesperado quando o carro começou a perder o controle, né? Eu vi que a água estava levando, né? Quase bateu na árvore, né? Olha, a água veio aqui, ó, no carro. Molhei tudo, tô tudo molhado. Tem que dar uma força aí, custa nada. Que a gente gostaria que fizesse pela gente, né? Deste ponto em diante não dá para passar. Vários ônibus pararam por aqui e as pessoas ficaram tão impacientes que desceram dos ônibus. Elas estão tentando ir a pé para casa. Estou caminhando já 1 hora já. 1 hora parado. E a situação só piorava. A água do Rio Tietê subiu rapidamente, invadiu as pistas e tudo parou na região. Nem os caminhões conseguiam passar. Este aí ficou com água na janela. Este outro, com cones de sinalização, também teve que interromper a viagem. A marginal está bem cheia, está bem complicado, viu? Terrível, bem terrível.